Oi, meu nome é Giovana, sou estudante de Serviço Social da UNB, participo do grupo de pesquisa FOPS e a pesquisa é Orçamento de Política para as Mulheres do Distrito Federal em tempo de draconiano ajuste fiscal e de Covid-19. Sou orientada pelo professor Evilásio da Silva Salvador e com colaboração da professora Sandra Oliveira Teixeira e financiamento do CNPq. Para introduzir o tema, temos que pensar no orçamento público, que é estruturante na acumulação capitalista e financia a força de trabalho e a reprodução do capital. Existem disputas entre o trabalho e o capital e alguns sujeitos atuam para mitigar essa desigualdade, a exemplo das pesquisas e lutas e defesa da incorporação de perspectivas de gênero e raça no orçamento. A gente utilizou a perspectiva marxista da teoria da reprodução social, que, com a subtração de recursos e serviços públicos como a saúde e assistência, amplia o trabalho das mulheres, e principalmente o trabalho das mulheres negras. A gente percebe que há uma reduzida literatura sobre o tema orçamento mulher no DF, e a última publicação foi em 2010. O objetivo é identificar a concepção e gastos em políticas específicas para as mulheres e em serviços de reprodução social e no planejamento da execução orçamentária do DF, ocorrida entre o ano 2012 e 2020, considerando o contexto de aprofundamento da justiça fiscal pós-golpe, 2016 e pandemia. Na metodologia, utilizamos o levantamento bibliográfico, com a delimitação do campo de dados no planejamento da execução orçamentária, nas funções assistência social, saúde, direitos e cidadania, com a seleção dos planos plurianuais, num tempo histórico de 5 anos de 3 mandatos governamentais diferentes. O primeiro e terceiro ano dos PPAs de 2012 a 2015, do governador Agnello Queiroz, de 2016 a 2019, do governador Rodrigo Hollenberg, de 2020 a 2023, do governador Ibanez Rocha. Os dados orçamentários foram regulares de acordo com o índice geral de preços de disponibilidade interna a 2021. O primeiro resultado foi sobre a residualidade das perspectivas de gênero e do programa específico para as mulheres nos planos plurianuais. Apenas o PPA de 2012 a 2015 apresentou a perspectiva de gênero na dimensão estratégica. E teve o programa específico para a mulher, que foi a emancipação das mulheres, com 5 ações orçamentais. A gente percebe a oposição do governo, no ano de 2020, em assegurar a transparência dos dados sobre a perspectiva de gênero, e vetou o projeto de lei que criava o orçamento mulher, perspectiva orçamento de gênero. A gente percebe como segundo resultado a redução dos gastos em ações específicas das mulheres no DF, e a gente percebe que ocorre uma evolução no ano de 2012 e 2014, e o resto dos anos ocorre uma queda muito brusca. A gente percebe como terceiro resultado a tímida participação dos gastos com ações específicas para as mulheres no orçamento total do DF. Ao longo do período analisado, a gente percebe que as ações específicas para as mulheres não ultrapassam 0,01% total da execução orçamentária anual do DF. E a gente percebe o baixo gasto per capita por mulher no DF, que a maioria dos anos não passou de R$ 2. A gente percebe como quarto dado a subfinanciamento de programas atingentes da reprodução social, que em todos os anos não passou de 3 milhões, e no ano de 2020 houve um aumento maior, mas foi em decorrência da pandemia, que foram dados sobre a assistência social. As conclusões. A gente percebe que as mulheres continuam na realização da maior parte do trabalho da reprodução da vida, mediante o trabalho não pago, como a cozinhar, limpar, cuidar, e o trabalho pago, como a assistência social e a saúde. E a desigualdade de gênero tem sido agravada em tempos de ajuste fiscal, avanço da cruzada antigênero na região latino-americana e na pandemia. A gente percebe que tem sido uma tímida e precária a administração do DF em relação a isso. A gente percebe uma urgência no estabelecimento de mecanismos de planejamento da sanção orçamentária e monitoramento das perspectivas de gênero e étnico-racial do DF. A gente percebe que os desenvolvimentos da pesquisa precisa principalmente na questão da concepção de análise orçamentária nas perspectivas de gênero e raça, e investigar a totalidade orçamentária também na perspectiva de gênero e raça. Obrigado, e essas são as referências. Obrigada.